Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Pessoal, acho que eu nunca contei para vocês a história da galinha gigante, né? Ai, meu pai do céu. Sabe o que é, pessoal? Quando você passa 4 décadas, e olha que tem gente que passou mais, hein? Quando você passa 4 décadas na corporação Mormon, você ouve histórias em cima de histórias. Não tem jeito, você ouve mesmo. Já contei várias aqui para vocês, e trileli, tralalá. Aí me lembrei de mais uma. Falei assim, poxa, eu vou falar. Porque essa história da galinha gigante aí, poxa, na época deu muito o que falar, né? Porque teve um... Eu acho que eu tinha 14 anos, por aí. E foi um orador visitante. Quem que lembra... fez parte da igreja, que às vezes tem um discursante da estaca que vai em determinadas alas que não é que ele frequenta para deixar discursos e tal. E eu lembro que foi um orador visitante, né? Acho que esse era o nome dessa função aí. Ele foi lá na nossa unidade na época. Nossa, faz muito tempo, hein? Se eu tinha uns 14 anos, foi que 93? Caramba, pessoal, faz tempo, hein? E ele foi lá discursar. E ele estava falando sobre templo, a importância de manter para variar, né? A importância de manter o dízimo em dia, para poder entrar no templo, aquela coisa toda. Geralmente essas mensagens desses caras eram sempre assim, né? Mas o interessante é que ele começou a contar um monte de história pessoal, que ele pagou dízimo, e teve uma vez que ele falou que pagou até mais. Ele falou, não, era para dar 10%, mas fiquei com vontade um mês tal de dar 30%. Nunca vou esquecer ele falando isso. Mas aí teve meses que eu queria dar mais, eu dei 30%. E nem falei nada, só coloquei no envelope, tal, mas eu quis fazer e tal. É lógico, né? A gente chamava isso de GH na época. Acho que muitos que foram membros da igreja por um tempo aí sabem que devem ter conhecido muitas pessoas GHs. Como que falava mesmo? O que queria dizer GH? Glória dos homens, né? Aquela pessoa que queria só colocar a santidade para fora, como se ele fosse o grande beato, né? O Mormon exemplar, o GH, que em vez de dar 10%, tem vezes que eu dava até mais, 30% de dízimo. Aí hoje eu acho um barato. Aí história vai, história vem nesse discurso dele, naquele dia. Até que ele começou a contar uma história de um sonho que ele teve. Meu pai do céu. A partir de agora, essa história vai parecer a história mais louca que qualquer pessoa. Você que é mormon firme e me ouve, você que é ex-mormon, vai ser louco para ambos os públicos. Ele disse que ele sonhou, preparem-se, tá? Já estou avisando. Ele disse que ele sonhou mais ou menos assim. Ele sonhou com o templo de Salt Lake, né? O templo principal da igreja mormon, cartão postal, aquela coisa toda, né? Que vocês conhecem. E ele falou que ele estava na praça do templo de Salt Lake, no sonho, e estava vindo em direção, né, ao templo, uma galinha gigante. É isso, ele falou isso aí, tá? E veio uma galinha gigante andando, falou que era tipo 3, 4 vezes maior que o templo, e estava vindo, pisando pelas casas, destruindo tudo, vindo correndo. Imagina uma galinha gigante correndo. E ele falou que a galinha gigante chegou e ele começou a ficar assustado, mas não tinha para onde correr. E falou que a galinha gigante parou atrás do templo. Ele estava na frente do templo, na praça, e a galinha gigante lá atrás. Ela parou atrás do templo de Salt Lake. Meu pai do céu, eu sei que tá estranho, tá? Mas eu também achei na época. Até hoje. Aí a galinha, falou que a galinha ficou olhando pro templo um tempão, até que ela começou a dar várias bicadas no templo e destruiu o templo. Ficou caindo pedaços, tal, das torres do templo, e ela dando bicada, tal.
E ele disse que ele se escondeu atrás de alguma árvore, alguma coisa assim, e ficou vendo aquilo. E estava destruindo, a galinha gigante estava destruindo o templo de Salt Lake, no sonho dele. E ele falou que quando o templo estava em ruínas, falou que não demorou, aí ele acordou. E ele disse que ele teve um sentimento depois que ele acordou, que a galinha representava o inimigo tentando destruir a igreja. A galinha é aquelas pessoas, os anti-mormons, sei lá, aquela coisa assim, que estava vindo tentando destruir a igreja. E no sonho dele, a galinha conseguiu. Então, os inimigos da igreja, os que falam da igreja, né, contrário ao que aceita a igreja, então provavelmente era a galinha, e a galinha conseguiu destruir a igreja ali no sonho dele. Ele fez uma analogia com o sonho dele. O mais incrível ainda nem essa história de que a galinha foi lá, deu bicadas no templo de Salt Lake, destruiu tudo, e para ele a galinha representa o mal, querendo destruir a igreja, por isso que ela foi lá e começou a bicar a igreja, acho que é isso mesmo. Aí, o mais interessante é que depois que ele fez essa analogia do sonho dele, ele falou uma coisa, arrancou risadas de algumas pessoas, não teve jeito, algumas pessoas riram nesse dia que eu lembro que eu estava lá. Ele falou assim, então, meu pai, quando nos depararmos com uma galinha dessa, não hesitemos, vamos, mas ele falou, isso eu lembro dessa frase, devemos sempre comer as galinhas, porque senão as galinhas irão nos destruir. O que eu estou querendo dizer? Que devemos devorar o mal antes dele destruir a igreja. Aí ele terminou o discurso dele com mais algumas papagaiadas lá que eu não lembro, e encerrou. E toda vez que ele voltava lá, as pessoas falavam, ei, e a história da galinha? E a galinha gigante e tal? Deve ser ruim ficar ser lembrado pela história da galinha gigante, né? Mas o cara sempre foi. Acho que até hoje, viu, quem estava presente lá lembra disso. E aí, ele contou essa história. Eu falei assim, eu lembrei, né? Eu falei, vou contar no podcast. Por mais que eu não sei nem, sabe, como que você tá ouvindo uma história dessa. Às vezes você tá de boca aberta e ouvindo uma raio de uma história de uma galinha gigante dando bicadas no templo de Salt Lake. Meu pai, se for ver é estranho mesmo, mas o cara sonhou com isso. Parecia que ele tava falando a verdade ali. E a analogia que ele fez é isso, né? A galinha é o mal tentando destruir a igreja que representava o templo ali. E deveríamos então combater as galinhas gigantes, não hesitando em comê-las. Aí lembra que ele fez uma piada ou alguma coisa assim, que devemos sempre comer frango, e quando a gente estivesse comendo frango assado, lembrando que a gente estava ali ajudando a combater o mal. Meu pai do céu. Então, aí eu volto a falar como eu estava falando no começo para vocês. A gente passa, passei no caso 4 décadas, tem gente que passou até mais. Imagina quantos raios de histórias doidas dessas a gente já ouviu. Você também, meu amigo, minha amiga, que já passou pela igreja, ficou um tempinho, um tempão, até com um tempinho, às vezes você vai e ouve várias histórias dessas e ouve mesmo. E é isso. Hoje, compartilhei com vocês a história que um orador visitante me contou quando eu tinha 14 anos, sobre a galinha gigante que dava bicadas e destruía no sonho dele o templo de Salt Lake. Não queria que vocês fossem ficar agora com uma imagem de uma galinha gigante na cabeça dando bicadas. Não. Uma galinha gigante dando bicadas no templo de Salt Lake. Mas acho que não é inevitável, vocês vão imaginar isso na cabeça. Mas não queria que vocês ficassem com isso na cabeça. Mas não tem jeito.
Não tem como evitar. Não tem como desouvir isso aqui que eu acabei de falar. Mas eu também não tenho como eu desver aquele discurso que eu estava assistindo naquele dia, desse cara falar do raio da galinha gigante. Meu Pai do céu. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.